Olá, bom dia. Voltando para mais uma live, falando aí de sobrecarga com vocês. Como é que vocês estão? Deixa eu ajustar a luz aqui para ficar melhor para todo mundo. Espera um pouquinho. Espera aí, vamos lá. A gente vai improvisando aqui, né? Para poder ajudar, melhorar a clareza, para ficar tudo bom para vocês, né? Como é que vocês estão? Boa tarde. Oi, Sandra, como é que você tá? Tô aqui me preparando, vou colocar o fone de ouvido para não dar ruído para vocês. Tudo bem? Dá uns 2 minutinhos aqui para começar e vamos falar sobre as consequências da sobrecarga de trabalho, né? Para quem tá aí trabalhando firme e forte, é um sofrimento, muitas vezes a gente não tem voz para falar, para reclamar disso, mas é um assunto muito importante e eu vou começar inclusive falando sobre isso, que foi algo que aconteceu durante a minha carreira e que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente essa turminha que curte trabalhar, que gosta de realmente fazer a diferença, trabalha por resultado e curte isso, né? Porque para alguns perfis comportamentais, eu me incluo nesse, alta performance e resiliência são palavras que mostram o quão competente nós somos, né? E essa competência a gente tem que tomar cuidado, bem-vinda, a gente tem que tomar cuidado porque tudo... Ai, obrigada, manda coração, se vocês quiserem mandar para alguém que precise desse conteúdo relacionado a estresse, a como a sobrecarga prejudica a gente no dia a dia, pode mandar e obrigada. Então, assim, para quem curte, assim, tem pessoas que são viciadas em adrenalina, viciadas em cortisol, o tempo todo. Por quê? Porque isso mostra o quanto a gente é capaz, mostra a nossa capacidade. E são prêmios, assim, são resultados, e muitas vezes em empresas altamente meritocráticas que geram, assim, inclusive bonificação, e a gente se apaixona por isso, e eu sou apaixonada por esse mercado. Agora, como tudo na vida, exige equilíbrio, né? Por quê? Porque se a gente não cuida dessa parte, essa sobrecarga pode gerar consequências seríssimas. Eu mesma, eu vou colocar como exemplo aqui, numa época em que eu estava trabalhando, liderando equipe, aprendendo a liderar, fazendo coaching, fazendo terapia, fazendo exercício físico, tudo ao mesmo tempo agora, inclusive me programando para fazer um mestrado. Gente, é muita coisa e na realidade, apesar da gente comumente não refletir sobre isso, e quando a gente está ali entre os 20 e 30 anos, a gente está empolgado e está feliz e com sangue nos olhos, uma hora o corpo cobra isso da gente. Então, é sempre importante a gente ter atenção e equilíbrio. E eu lembro que na época, muitas pessoas falavam para mim, Juliana, vai mais devagar, você está indo muito rápido. Mas como eu queria muito ter grandes resultados, eu não era desenfreado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, empresas de alta performance acabam motivando a isso, e elas, assim, essa energia que a gente tem, mas a gente precisa colocar o quê? Alguns parâmetros, alguns obstáculos, pedir ajuda para algumas pessoas para falar, olha, quando eu passar do limite, me avisa, porque eu não quero realmente ter problemas. Então eu vou colocar o slidezinho oficial que vocês já conhecem, né? Entenda as consequências da sobrecarga de trabalho contínua em sua vida. Então tudo que é em excesso em qualquer parte da nossa vida sempre vai nos prejudicar e a gente precisa estar atento a isso, tá? Então esse é o primeiro recado que eu deixo aqui para vocês. Deixa eu trocar o slidezinho aqui. E vamos lá, porque todos têm pressa, né? Afinal, vocês estão aí no ritmo da empresa. Vamos lá. Então, o que leva à sobrecarga? Quais são os fatores que vocês precisam observar? Tanto como liderados, como também como líderes, tá? Falta de organização. Eu tenho minha responsabilidade,
E eu não sei exatamente quais são os papéis, quais as responsabilidades que eu represento. Se eu me perguntarem exatamente quais as minhas funções, eu nem sei. Eu sei que eu faço um monte de coisa, mas eu nem sei quais são as minhas funções. Então, isso é muito complicado, por quê? Porque desfoca e você não traz um equilíbrio para sua vida. Então, a partir do momento, para o teu trabalho, inclusive, você vai fazendo as coisas conforme vão acontecendo as demandas, mas não existe um fluxo, uma organização. Então eu começo e não sei como é que eu termino. Se alguém te pergunta qual é seu dia, e a auditoria é uma benção, né? A auditoria chega justamente para estruturar os papéis, né? Então, como que eu faço? O que que eu falo? Eu não sei o que eu faço, eu sei que eu entrei nessa empresa aqui, me mandaram fazer um monte de coisa, para apagar um monte de incêndio e eu corro o dia inteiro, tá? E para o líder é muito importante estruturar isso. E se o líder não consegue, o liderado tem que fazer. Então, começar a avaliar quais são os papéis e responsabilidades, o que que eu posso fazer, quais são as coisas que eu posso organizar junto, com quem que eu preciso falar. Então, estabelecer uma organização dentro do seu trabalho que permita que você saiba o que você tem que fazer e não ficar o tempo todo apagando incêndio. Por quê? Porque isso gera uma ansiedade tão forte na gente, porque a gente não sabe o próximo passo. E lembrando sempre, eu vou sempre falar em todas as lives, a ansiedade é excesso de futuro. E a ansiedade, ela é um excesso de futuro de uma maneira negativa. Por quê? Tudo bem, tem a ansiedade, vou viajar, tem uma ansiedade saudável nisso, tá? Mas assim, tem uma ansiedade que é outra negativa. E assim, sabendo que, como, por exemplo, pessoas que assim estão para sair de férias e não preparam ninguém para ficar no lugar. Sabe que vai dar problema, sabe que vai sair de férias e sabe que vai ser consultado, vai ser procurado por outras pessoas. Então, como que eu posso fazer para me organizar no tempo para que eu tenha paz para trabalhar o que? O presente. Nunca foi tão importante trabalhar o presente. E mais, a gente está numa condição que hoje eu estou aqui. Eu não sei se amanhã eu estou aqui, a gente não sabe, a gente está vivendo uma situação, um cenário tão incerto na nossa vida que a gente não sabe. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me preparar, eu posso me organizar de uma maneira a ter paz e mais, aproveitar o momento, porque a vida não é só trabalho. Tenho meus relacionamentos, eu tenho outras coisas e é o recado do mundo pra gente. A gente precisa aproveitar o presente, não mais viver na ansiedade do futuro da viagem, porque a gente não sabe, o futuro tá incerto, né? Microgerenciar a equipe, aquele gestor que fica o tempo todo cuidando da equipe e querendo que a equipe, e assim, validando cada passo. Muitas vezes, assim, vocês têm que avaliar o estágio de maturidade de cada um dos seus subordinados. Por quê? Porque tem subordinados que eles podem ir mais além. E muitas vezes até você como liderado falar para o teu chefe, fica tranquilo que eu sei fazer isso. Porque tanto deixar solto, delargar, como microgerenciar são extremos. E quando você microgerencia, você tira a capacidade da pessoa de se sentir confiante de sair sozinha e resolver um problema sozinho. Então você vai ter sempre aquele subordinado dependente e o subordinado fica inseguro também. Porque ele fala assim, tudo que eu faço meu chefe vai criticar, tudo que eu faço meu chefe vai revisar. Então assim, que possibilidade você dá para o seu funcionário para ele te ajudar? Então, recado para líderes e para liderados aqui. Primeiro, para os liderados, me deixa fazer, eu te trago o resultado. Combina com o chefe para ele se sentir seguro. Por quê? Aí ele para de microgerenciar. Tem chefes que são mais controladores, então quanto mais segurança você dá para esse chefe, melhor vai ser. O problema é que muitas vezes, microgerenciando, ele traz uma insegurança tão forte, então é ponto para conversar, tá bom? Metas mal dimensionadas. Poxa, sabe, vem uma meta da direção para fazer algo que é irreal. Precisa falar que é irreal. Fala assim, olha, tudo bem, se você me dá pessoas suficientes para eu fazer isso, beleza. Não tem pessoas. Tem muita empresa que está contratando, mas tem muita empresa que está demitindo. Então, provavelmente, pessoas é sempre um dilema, né? Pessoas é sempre algo que a empresa ela fica avaliando ali se faz sentido ou não. E no momento de emergência,
muitas vezes não é o momento de contratar. Então, o que eu posso fazer? Estico o prazo, ajusto o planejamento, distribuo com outras áreas, avalio o que eu preciso fazer. Então, a meta, né, e assim, eu sempre trago a metodologia SMART, que é uma meta específica, ela é muito importante para você dimensionar. Chama a tua equipe para conversar, chama teu chefe para conversar. Olha, isso aqui não faz sentido, não vai dar certo, tal. Lógico, se você chegar com os 4 pés falando isso, o chefe vai falar, pô, lá vem ele reclamando de novo. Mas assim, traga fatos e dados. Trazendo fatos e dados sempre fica muito mais fácil, né? E falta de clareza sobre o objetivo. Se você não sabe exatamente aonde você quer chegar, não vai dar. E a equipe toda vai ficar insegura, vai falar assim, lá vem ele com aqueles como é que fala? Com aqueles projetos que não tem pé nem cabeça. Eu, desse lado aqui dos bastidores, eu escuto muito os liderados falando que líder traz projetos sem pé nem cabeça. Então, prestem atenção em como que vocês estão explicando o projeto, mostrando para essas pessoas o quanto é importante o projeto e mais, ouvindo a equipe, porque a equipe também tem uma dimensão, porque eles estão ali no operacional, do que funciona ou não. Se você não faz isso, você vai desgastando a equipe e aí automaticamente as pessoas vão ficando muito sobrecarregadas com um monte de tarefa que o chefinho mandou, né? Tem aquela brincadeirinha, né? Chefinho mandou. E aí, na realidade, vai estressando. E essa sobrecarga hoje, ela já é muito forte para todas as pessoas, porque nós somos seres humanos e estamos todos isolados. Todos. O recado agora é isolamento. Aqui em São Paulo, diversos feriados foram antecipados e a semana que vem é uma semana em que não é para ninguém circular. Poxa, sabe, a gente está aí com um número recorde de, infelizmente, perdas, né? De pessoas muito queridas. Eu imagino que todos vocês devem estar passando por isso e, poxa, é muito triste, né? A gente vê as pessoas ficando doentes, as pessoas, assim, sabe, indo para o hospital, a situação que está. Então, eu acho assim, a gente precisa trabalhar, precisa gerar resultado, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar nessas pessoas que estão em casa sofrendo, porque as notícias são terríveis. Então, mais uma vez, precisa ser informado? Precisa, mas cuidado, porque a gente está com as emoções em altos e baixos, muita emoção de desamparo. Então, assim, como líder, foque no que é importante nesse momento e dê espaço para essa equipe falar, dê espaço para você ouvi-las. Por quê? Porque, na realidade, de uma maneira colaborativa, tudo isso vai ajudar. A gente precisa, nesse momento, ter esse tipo de postura. Ok? Então, isso leva à sobrecarga. E como eu dei meu exemplo mesmo, eu mesma gostava de me sobrecarregar, porque eu me sentia útil, eu me sentia produzindo. Então, também tomar muito cuidado com essas pessoas que elas se sentem o tempo todo muito úteis e produzindo, porque às vezes elas perdem a mão. Então, é muito importante você, gestor, e eu lembro que quando eu trabalhava no Banco Suíço, era muito legal porque o pessoal de RH entendia perfeitamente isso. Eu acho que a gente, como Brasil, a gente tem muito mais a evoluir do que países como a Europa, que já passaram por guerras, já passaram por situações muito mais difíceis, estão bastante à frente de nós. Mas eu lembro que na época, quando eu ia fazer um mestrado, e aí ela falou, Juliana, você está muito sobrecarregada, vamos parar, vamos pausar isso e depois você volta. E assim, foi muito interessante, porque são pessoas ponderadas. Alta performance é importante? Sim. Resiliência é muito importante? Mas existe um limite. E esse limite, muitas vezes, a gente aprende pela experiência. E eu aprendi pela experiência e não foi legal. Porque um dia eu acordei mal. E assim, a criatividade acabou. Eu estava com uma fadiga mental muito grande. Fui ao médico e o médico falou, você está saindo de licença hoje. Eu, como assim? Mas eu tenho um projeto, tenho equipe, não sei o que. Ele falou, não quero nem saber, você está saindo de licença hoje. E aí, assim, como eu era super acelerada, já procurei um spa, fiquei uma semana no spa, num spa sem celular, num spa que não me permitia tudo isso.
e aí eu estabilizei e voltei e tive que voltar de uma maneira diferente. Ou seja, graças a Deus eu não entrei num processo de burnout, o burnout é a sobrecarga de trabalho, né? É a síndrome do esgotamento profissional realmente, e a gente não pode deixar acontecer isso. Tem pessoas que sofrem de infarto, pessoas que ficam com a pressão alta, pessoas que se deprimem. Então, cada pessoa ela vai acabar sobrecarregando a parte fisiológica do corpo de uma maneira. E isso é o corpo pedindo o quê? Para, vai mais devagar. Então, à medida que, como líder e como liderado, nós desenvolvemos um espaço de fala, um espaço de comunicação, um espaço colaborativo, em um momento em que as emoções estão à flor da pele. Isso é extremamente importante. Eu tenho um teste que, se vocês se interessarem, eu mando para vocês, que é justamente para medir o seu índice burnout, para avaliar em que estágio desse esgotamento você está, para que você tome as devidas precauções. Eu já vi casos de burnout e é muito, muito, muito complicado. Inclusive, o coaching tradicional, muitas vezes, ele não vê esse lado emocional das pessoas. E aí tá um diferencial, porque como eu sofri na pele isso, eu me preocupo muito com as emoções das pessoas, muito com o que as pessoas estão sentindo, porque é algo que a gente precisa se preocupar. É corpo, mente, né? Além, lógico, a parte emocional, sim, tem que ser vista, assim. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sei indicar exatamente quando a pessoa precisa e eu recomendo, mas é importante que a pessoa, um coach que esteja atendendo vocês, tenha noção disso, para não enfiar você num carro de Fórmula 1 para você bater contra o muro, porque isso acontece mesmo. E não é à toa que muitos coaches aí são muito mal vistos, porque vocês precisam, sim, cuidar do aspecto emocional, sim, e do aspecto físico. É muito importante, tá ok? Então, assim, esses são os fatores da sobrecarga. Vou parar de compartilhar aqui, vamos trazer aqui se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem colocar aqui embaixo que a gente vai conversando, tá? Então, vamos falar aqui, né, das consequências da sobrecarga de trabalho. Aos poucos eu não percebo, mas acontece uma queda na minha produtividade. Então, existe muito retrabalho. Eu começo a fazer um trabalho e quando eu percebo, eu tive algum erro, assim, tá voltando tudo errado, eu não tô conseguindo me concentrar nas reuniões, eu tenho que reler e reler algum assunto diversas vezes porque eu não tô dando conta. Então, preste atenção a esses sinais. Muitas vezes o que falta é horas de sono. O sono, ele é muito importante, por quê? Porque ele é responsável pela nossa, como é que é? Como se fosse um reset, tá? Acho que o termo melhor é esse. É uma reparação de tudo aquilo que o corpo precisa. Então, enquanto estamos dormindo, o nosso cérebro, o nosso corpo continua processando e jogando toxinas que não são boas para fora, as adrenalinas, os cortisóis, entre outras coisas, e fazendo uma reparação. E é muito importante que vocês cuidem disso. Durmam, médicos, tá? Tô falando de médicos que eu já conversei, dizem que a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, aquele hormônio que faz a gente, bocejar, tudo, e aquilo para nós fisiologicamente, tô cansado de novo. Mas é um sinal do corpo pedindo para vocês uma pausa. Então parem, desconectem, deixa o celular fora do quarto. Dizem inclusive que a melatonina, que ela faz a gente entrar no sono profundo, ela precisa de muita escuridão. Então, quanto mais escuro o quarto de vocês, melhor. E não deixe essas luzinhas acesas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele consegue perceber iluminação não só pelo olhar,
mas a gente sente quando a gente está com o olho fechado, por exemplo, agora eu sinto uma luz perto de mim. Então, observem isso, tá? Então, dificuldade na concentração é um outro ponto. Distúrbios de sono, por quê? Porque quando eu tô em ansiedade, eu tô lidando, tô com muito cortisol, tô com muita adrenalina no corpo, e quando a gente tá com isso, a gente não dorme. Então, o estresse, ele é extremamente prejudicial porque ele vai contra a melatonina. Ele não permite que a gente durma. Tanto é que muitas vezes vocês vão nos médicos e os médicos pedem para vocês tomarem algumas medicações para dormir. Por quê? Porque o estado de estresse é tão forte que não permite, assim, o estado sanguíneo, né, o que você está produzindo de química no teu corpo é tão forte que você não se permite dormir. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu passei por um estresse. Então, eu sei que a química corporal, ela pode nos ajudar ou nos prejudicar. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. O cérebro o tempo todo está querendo que a gente fique bem. Então, é muito importante vocês observarem isso, tá? Desmotivação, fico desanimado, me sinto desamparado. Eu acredito que muitas das pessoas de vocês agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente abre o Insta e tem um monte de mensagem de luto. Eu acredito que no Insta de vocês também deve ter, aí vocês podem comentar. Mas é um desânimo tão grande, você fala, caramba, como que a vida tá, como tá complicado. E aí, assim, sabe, fica muito mais difícil de ir além, porque você fala, por que eu tô indo além? Então, é isso. Impaciência, por quê? Porque eu tô com uma sobrecarga muito grande de trabalho, tô cansado e ainda vem um cliente reclamar que não tá bom. Então, assim, é normal eu ter impaciência, por quê? Porque eu não tô dando conta de administrar todos os trabalhos que eu tenho. Então, também fiquem atentos a isso, tá ok? Além dos sintomas físicos, né? Perda de sono, você pode ter uma pressão alta, cuidado aí, né? Com as doenças cardíacas. Então, tem que ficar muito, muito atento, né? Por quê? Porque todo esse estresse, ele pode prejudicar, sim, a gente. Cansaço, fadiga, e aí entram os sintomas psicológicos, né? Como, por exemplo, a síndrome do burnout, que burnout significa queima, né? Então, é quando você passa dos limites. Então, você passa dos limites e aí o cérebro, assim, por prevenção, por precaução, ele automaticamente ele para, você tem uma fadiga e tem consequências altíssimas. Então, não precisa chegar nesse ponto. Por quê? Porque isso vai desenvolver doenças crônicas em você. O burnout ele é muito complicado e ele simplesmente assim dá um branco, em alguns casos assim que eu acompanhei, dá uma tela azul e você simplesmente não volta, não adianta. Então, para que chegar nesse ponto em que você vai ter que procurar um psiquiatra, vai ter que procurar um psicólogo, sabe? Para que isso? Não precisa chegar nisso. E como que eu evito? Eu aviso, eu dou aviso, porque o corpo vai dando sinais, todos os sinais aqui. Você vê que assim, a gente tá aqui mostrando 7 sinais para vocês. Então, se o corpo tá dando sinal, presta atenção, de repente vai no médico. Geralmente, quando a gente vai ao médico e a gente traz para o nosso gestor, ó, o seguinte, meu médico está sinalizando que os meus exames não estão legais. Geralmente aparece no cortisol e adrenalina. Eu lembro que meu médico falava, Ju, o cortisol e adrenalina tá alto. Eu nem ligava, eu era jovem, fazia exercício físico, natação, achava que nada ia dar problema, entendeu? E deu. Então, mesmo as pessoas saudáveis, pode acontecer isso. E para quê? Se eu posso adotar uma medida preventiva que me permita fazer o quê? Usar a minha comunicação, usar o meu conhecimento a meu favor para falar para o meu gestor ou para a minha equipe, gente, vamos continuar, vamos fazer o possível, vamos negociar prazos. Não é à toa que as empresas têm investido tanto em projetos ligados a cuidados emocionais, né? Tem, assim, muitas empresas estão com um canal aberto justamente para cuidar disso. Por quê? Porque no final do dia, a empresa é prejudicada, porque a pessoa vai sair por afastamento. E aí,
Quantos milhões que as empresas não perdem quando uma pessoa sai por afastamento? E fora que assim, efeito dominó, né? Tá um sobrecarregado, sai, caiu, né? Então aí vai caindo, né? Que nem os dominós. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, para os líderes, é muito importante prestar atenção. E aí, o próximo slide é justamente sobre um plano de ação sobre isso. Para quê? Para não cair no conto do vigário, daquela história, tô estressado, você tá? Eu também tô. Isso é assim, é o pior que você pode fazer. Lógico, tá no limite ali, tá precisando entregar, vamos. Mas depois abra um espaço de comunicação, de conversa, para que isso seja avaliado, tá ok? Então é isso. Cuidado, gente, cuidado, porque assim, se a gente passa dos limites depois para voltar aquele conceito de resiliência, aí eu sempre fui muito resiliente, mas na época do estresse, para voltar, eu gastei muito dinheiro. Muito dinheiro com médico, muito dinheiro com psicólogo na época por causa do estresse. Então, assim, não adianta. Vocês precisam preservar a saúde de vocês. Estão gostando? E aí vamos lá, né? Como que eu posso evitar o nível de burnout? Já que eu falei, assim, eu tenho um teste que eu faço justamente para poder avaliar qual é o nível de burnout que a pessoa tem, tá? Para ver como que está e o que ela pode fazer para traçar um plano de ação para diminuir isso. O que eu trago aqui é um comprometimento seu de líder com a sua equipe. Lógico, a equipe precisa trabalhar, a equipe precisa produzir, a equipe precisa ser resiliente, para ali, para lá, para lá. Mas tem um limite. E o gestor, ele tem que estar o tempo todo acompanhando isso. E mesmo os liderados, vocês têm que abrir um canal. Obrigada, viu? Que bom. Um canal para esse liderado, ele falar. Então, vocês precisam abrir esse canal, tá? Não, assim, tem um limite, lógico, nós não somos pais ou não somos os psicólogos na nossa equipe, mas a gente precisa ter essa veia de cuidado. Assim, as pessoas que estão conosco, elas não são recursos, gente. São pessoas de carne e osso, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão perdendo pessoas queridas, pessoas que muitas vezes estão adoecendo. Então, cuidado. Esse momento é um momento inverso ao que está acontecendo no nosso governo, né? Assim, em alguns momentos com essas brigas que acontecem, né? Com o nosso governo, com quem não é do governo. Por quê? Porque a gente se sente no meio dessa briga desamparado. Então, nada melhor do que trazer amparo para todas essas pessoas. Por quê? Porque se a gente estabelece uma comunicação de time, equipe, eu cuido do meu time, eu cuido da minha equipe, eu sei que eu estou fazendo algo por alguém. Então vamos cuidar dessas pessoas que estão perto da gente. Não são recursos, são pessoas, indivíduos de carne e osso que precisam de atenção, respeito e cuidado. Então, para os líderes, fazer um bom planejamento e mesmo para os liderados, faça um planejamento do que você faz, avalia teu fluxo de trabalho, né? Como é que é? Qual é o meu trabalho? O que é esperado de mim? Qual é a prioridade? Todas essas perguntas são muito importantes, porque nesse momento nós estamos trabalhando com prioridades, tá? Qual é o alinhamento da expectativa do meu chefe? Então, meu chefe está indo até meia-noite, eu tenho que ir até meia-noite com ele? Pergunta para o teu gestor, como que eu posso te ajudar? Preciso ficar até meia-noite com você? Porque o gestor está querendo parar de ficar até meia-noite. Então, de repente, haja com uma proatividade de uma maneira a distribuir melhor as funções. E tem uma coisa muito interessante, use os talentos da tua equipe a seu favor. Então, se o cara é bom em cliente, bota o cara para fazer rotina. Então, assim, começa a ser mais habilidoso com a tua equipe, vendo o que mais eles gostam de fazer.
Bem-vindo! Eu estou falando, Jefferson, justamente sobre como que a gente pode fazer para evitar o burnout, evitar o esgotamento da equipe. Por quê? Porque uma pessoa fora do time é um prejuízo muito grande para todos, porque isso compromete como um todo o restante da equipe. E nesse momento que a gente está vivendo, isso está sendo muito comum e a gente precisa, sim, amparar aquelas pessoas, cuidar das pessoas que estão com a gente, tá? Então, por favor, não vejam as pessoas como recursos, vejam as pessoas, recursos humanos, né? Não, veja assim, somos recursos humanos? Somos, mas somos mais que recursos humanos, somos pessoas. E isso é muito importante. Sim, por que afeta o pilar do equilíbrio? Porque nós somos um time. E se assim, eu como líder, eu como coach, né, como treinador do meu time, uma pessoa se machucou, eu vou ter que restabelecer toda a estrutura. E aí a gente trabalha na prioridade, não vai querer dar conta de tudo, vai trabalhar na prioridade, né? Para poder amparar e acalmar essas pessoas que ficaram, porque tá todo mundo amedrontado. Tá uma fase, tá todo mundo com medo de ser desligado, de perder o emprego, porque tem muita gente que não perde, que tá perdendo o emprego. Eu vi no jornal outro dia, somente 20% das pessoas elas estão em home office. Olha só que pequeno esse mundo que a gente está. Então, vamos cuidar dessas pessoas, né? Isso é muito importante. Então, assim, alinhamento das expectativas. Gestor precisa ter visão do todo, né? E distribuição justa das tarefas. Então, assim, veja como que você pode distribuir as tarefas e de uma maneira que as pessoas fiquem mais animadas, mais motivadas. Não fica controlando lá se seu funcionário entrou às 9 ou 9h01. Para, gente. O que importa é o resultado. O que importa nesse momento é o quanto a gente está conseguindo entregar o que a empresa precisa, porque está um caos para todo mundo. Então a gente precisa realmente colocar a bola no chão. Como líder, nós somos responsáveis por acalmar a ansiedade dessas pessoas e por isso é muito importante ter tanto reunião individual, entendendo as motivações dessas pessoas, olhando essas pessoas como pessoas e ao mesmo tempo olhando a equipe. Eu sei que vocês como líderes muitas vezes não têm as respostas e vocês podem falar isso. Qual o problema de ser vulnerável? Falar, gente, eu não tenho todas as respostas, mas eu quero ajuda, eu quero criatividade. Eu dei um exemplo a semana passada de um líder que eu atendo, em que ele estava com dificuldade de saber como proceder diante da pandemia, e a minha sugestão foi, chama a equipe, pede ideias. E aí o que floresceu de ideias foi muito legal, porque a gente acha que como líder a gente tem que se bastar. Não, a gente precisa ter um senso de colaboração, um senso de respeito, né, pelas pessoas que estão perto da gente. Mais do que nunca a palavra pessoas, a palavra, sabe, empatia, né, assim, não é eu me colocar no lugar do outro, mas eu entender que a outra pessoa está sofrendo, sabe, eu conseguir olhar além do óculos de gestor, não julgar, né? Você pega o óculos assim e olha para a pessoa, né? Entender o que está acontecendo e não ter uma resposta pronta. A gente, trabalhando em empresas grandes, foi feito para ter resposta pronta. Então a pessoa chega, você já tem uma resposta na ponta da língua. Para, abre os ouvidos, ouve o que aquela pessoa precisa e fala, eu vou pensar sobre isso. Ninguém precisa ter resposta pronta na hora em que eu estou conversando com uma pessoa pelo que ela está passando. Ah, eu preciso ter resposta pronta para a métrica, para o relatório, para o dashboard, para tudo isso? Preciso. Agora, quando eu estou falando com uma pessoa, eu sou uma pessoa, tá? Então, nunca foi tão importante fazer a diferença como líder nesse momento, tá? Por quê? Porque você está preservando a sua equipe. E aí, automaticamente, você está se preservando. Então, é colaboração, tá ok? E a palavrinhas mágicas, né? Alta performance e resiliência, né? Você pega os coaches falando isso, você fala as empresas falando isso, né? Tem um limite. Alta performance no momento em que a gente está vivendo, cuidado, né? A gente precisa olhar, as pessoas estão prontas para alta performance ou as pessoas estão precisando entregar
a prioridade. Eu preciso de mais prazo. O que dá para fazer é conversar, porque não adianta nada eu estressar essa pessoa, botar essa pessoa num limite, porque ela vai espanar e nada vai adiantar, porque a hora que ela espanar, ela vai tirar uma licença médica e tchau. Baixa a imunidade. Gente, a gente tá aí com muitos casos de contaminação, imunidade tem que estar alta. Então, e assim, bem-estar aumenta a imunidade, estresse diminui a imunidade. A gente não vê no sangue, né? A gente tem o oxímetro, hoje todo mundo tem em casa, né? Mas a gente não fica olhando no sangue o que está acontecendo. E mais, quando você não está sentindo isso, você não está nem aí. É o que eu falei. Quando eu tinha estresse e o meu médico falava, teu nível de cortisol tá alto, eu falava, o que é isso, né? Do que ele tá falando, né? E uma hora eu tive que parar. Então, a minha mensagem aqui é, vá com cuidado. Vá com muito cuidado, porque isso vai fazer uma grande diferença e mais, a tua equipe ela vai agradecer. Porque, e mais, se você tá numa equipe, começa a agir dessa maneira. Começa a chamar seu gestor para conversar. Lógico, traz fatos e dados sempre. Você está na empresa, é fatos e dados. Você não vai falar que, sabe, aconteceu um problema na minha família, tal, eu vou ter que me retirar por um período, tal. Mas traga sempre fatos e dados, sendo bem objetivo, dado o pouco tempo que as pessoas têm. Mas traga, sim, a sua face do que está te preocupando e o teu alinhamento em expectativa, né? O quanto isso que está acontecendo vai comprometer ou não o teu resultado aí em termos meritocráticos, né? A gente está aí na época do plano do PDI das empresas, né? Do plano de desenvolvimento individual. Então, assim, vamos devagar, menos é mais, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum slide para compartilhar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou beber uma aguinha, a minha aguinha aqui hoje vai ser aqui, porque a meu copo foi embora. A água é muito importante. Quando a gente fica com a garganta ressecada, ainda mais falando em reuniões o tempo todo, a gente resseca a garganta e isso aumenta o risco de contaminação. Então, a água é muito importante aí para vocês. Tá? Então, o que eu trago aqui? Lembrar que somos seres humanos, né? Então, assim, planejamento estratégico, profissional e pessoal. Então, é muito importante vocês, quando estiverem com as pessoas, perguntarem também da vida delas, rapidamente, né? Como é que tá assim, como é que tá o teu pai, como tá a tua mãe? Trazer um pouco mais para a esfera humana, né? Para a esfera das pessoas, né? O que ela tá fazendo, né? Tá ouvindo alguma música, tá lendo algum livro, tá tomando sol? O que essa pessoa tá fazendo, né? Então, quando vocês estiverem em contato, faz um warming up, né? Assim, um aquecimento com essa pessoa para entender e cobre dela que ela tenha momentos, assim, não só conectados à profissão, né? Como que tá os relacionamentos, né? Então, assim, traga, é o que eu falei, traga mais empatia, traga uma comunicação mais quente, mais para o momento que a gente está vivendo, né? Trate a pessoa como um ser humano, né? Ao mesmo tempo, avalia qual os objetivos profissionais dela, o que está acontecendo, qual é o alinhamento, né? E assim, e a parte de saúde, como que tá fazendo exames, como que tá se desenvolvendo. Então, assim, uma pessoa que tem a tendência a ser workaholic, e na época que eu estava em alta performance, eu tinha essa tendência, ela geralmente não olha os outros aspectos da vida dela, porque ela está tão interessada em ser reconhecida, porque motivação para ela é reconhecimento. Então, ela está tão conectada a isso, ao dinheiro, muitas vezes, que ela acaba esquecendo outros aspectos da vida dela, que em algum momento vão fazer falta. Então, cobre da pessoa, como é que você está, o que você está fazendo? Então, é muito importante a gente estar o tempo todo antenado, por quê? Porque a vida, e aí tem o conceito da roda da vida, né, que são os diversos aspectos da vida, e isso precisa estar sendo preenchido. Por quê? Porque na hora, por exemplo, que você cai profissionalmente ou você tem uma doença,
Quem que vai estar com você? Você tem amigos? Como é que tá isso? Então, é muito importante que a pessoa, para a saúde mental dela, ela tenha cuidados. Ah, poxa, tá com uma depressão, uma leve depressão, tá triste, né? Assim, é muito complicado pro gestor chegar e falar assim, procura um psicólogo, é muito complicado. Mas fale, procura uma ajuda ou recomenda, tem no departamento agora, com certeza tem esses programas dentro da empresa de vocês. Mostre empatia sobre isso, porque inclusive quando a pessoa está estressada, um psicólogo é bom para ela botar para fora o que está acontecendo na vida dela, entendeu? Por quê? Porque eu não vou falar isso pro meu chefe, né? Eu não sei qual é o nível de julgamento do meu chefe, então, sabe, não sei se tem muitas vezes reembolso, mas essa pessoa precisa ter um canal para poder descarregar esse estresse. Por quê? Porque existe muito medo e o medo é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Porque o medo trava a gente, o medo aumenta cortisol, aumenta adrenalina, aumenta tudo. Então a gente precisa estar muito antenado para o que está acontecendo. Então, quando na frente de pessoas, trate-as como pessoas. Isso vai ajudar vocês a fazerem uma gestão melhor da equipe de vocês, vocês terem um ambiente melhor e assim, mais seguro para passar pelo quê? Por esse momento de total inconstância que a gente está passando. A gente achou que há um ano para frente ia estar totalmente diferente. E um ano depois tá esquisito, né? Então a gente já tem informação sobre vacina, já temos informação sobre muita coisa, mas infelizmente assim os números só pioram. Então, assim, o que a gente pode fazer para acalmar as pessoas que estão com a gente, liderar de uma maneira adequada, tá? E reduzir sim a sobrecarga, reduzir o estresse, porque ele é muito prejudicial. Vocês têm alguma dúvida? Era esse o recado que eu queria transmitir hoje sobre saúde, sobre como a sobrecarga pode prejudicar a gente, e a sobrecarga ela vem num limite bem tênue, assim, bem disfarçado e a gente não percebe. Então, cuidado. Vou beber mais uma aguinha aqui. Que bom que você gostou, que bom que vocês gostaram. É muito importante, a gente precisa o tempo todo. Para quem é pai, para quem é mãe, é muito legal. Para quem é tio, é muito legal porque a gente sempre se preocupa como se fosse uma família, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que resgatar o que é ser humano. É muito importante. A gente precisa ter colaboração entre nós porque o sofrimento está muito grande. E sim, a gente tem que ser gestor, tem que cobrar, tem que tudo, entendeu? Agora, a gente pode ser empático, a gente pode ser colaborativo e a gente pode fazer com que a gente contribua para que todos sofram menos. É isso que eu gostaria de compartilhar. Nossa, adoro coração. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo carinho. Se vocês acham que esse vídeo vai ajudar alguém, manda pra frente, tá ok? Eu vou estar compartilhando aí agora lá nas minhas publicações. E um beijo para vocês e bom almoço. Até mais tarde. À noite tem mais, né? E à noite eu vou falar de um plano de ação aí para tentar reduzir um pouco esse estresse todo, essa sobrecarga. Um beijo para vocês. E se vocês quiserem, às 7 a gente tá junto. Boa tarde.